O Codex Gigas, chamado de Bíblia do Diabo, é um dos livros mais enigmáticos da história. Criado no século XIII, na região da atual República Tcheca, ele impressiona não apenas pelo tamanho, quase 1 metro de altura e 75 quilos, mas pelo mistério que o envolve. A lenda diz que ele foi escrito em uma única noite por um monge desesperado, com a ajuda do próprio demônio, após um pacto sombrio para escapar de uma terrível punição. Dentro de suas páginas estão textos sagrados, receitas médicas, exorcismos e uma ilustração gigantesca do diabo em pessoa. O livro foi saqueado durante guerras, envolveu-se em histórias estranhas e ainda hoje levanta suspeitas sobre sua origem. Até mesmo os estudiosos modernos não conseguem explicar sua perfeição e sua velocidade de escrita. E o mais perturbador, páginas arrancadas escondem segredos que nunca mais foram revelados. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta, compartilha e ativa o sininho das notificações. Agora vamos pro vídeo. No coração da Europa medieval, quando mosteiros eram os guardiões do conhecimento, surgiu uma obra tão gigantesca que parecia impossível ser criada por mãos humanas. Seu nome, Codex Gigas, um livro que não apenas reunia a Bíblia inteira, mas também encantamentos textos do Madhya, conhecimentos médicos e até fórmulas de exorcismo. Era como se todo o saber do mundo estivesse ali dentro. Mas junto com ele também havia o símbolo mais temido da cristandade, o próprio demônio, retratado em uma página inteira, encarando qualquer um que ousasse abrir o manuscrito. Esse livro nasceu em um mosteiro beneditino na pequena cidade de Podla, Ais, por volta do ano 1229, mas sua origem não é apenas histórica. Ela também é cercada de lendas. A mais conhecida fala sobre um monge condenado à morte por emparedamento vivo, um dos castigos mais cruéis da Idade Média. Desesperado, ele teria prometido escrever o maior livro já visto para a glória de Deus. Só que, ao perceber que era impossível, teria feito um pacto com o diabo. Em troca de sua alma, pediu ajuda para concluir a obra em uma única noite. E é por isso que até hoje o Codex Gigas carrega o apelido de Bíblia do Diabo. Acredita-se que a página onde o demônio aparece é uma assinatura desse pacto, uma marca eterna de quem realmente ajudou a completar o livro. Agora eu quero saber, você acredita que esse monge recebeu ajuda sobrenatural ou que essa é apenas uma lenda que se espalhou com o tempo? Comenta aqui. O tamanho do Codex impressiona. Ele tem 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e quase 23 centímetros de espessura. Suas páginas foram feitas com cerca de 160 peles de animais, provavelmente bezerros ou burros. O peso total ultrapassa 75 quilos. Para virar uma única folha, era preciso esforço. Imagine então transportar esse livro por longas distâncias. Só isso já o transformava em um objeto único, quase impossível de ser reproduzido. Mas o mistério não está apenas em sua grandiosidade física. Os estudiosos afirmam que toda a caligrafia do livro foi feita por uma única pessoa. E ainda mais intrigante, sem grandes sinais de mudança de estilo, como se tivesse sido escrito de forma contínua, sem pausas de anos ou décadas. Especialistas estimam que, mesmo com dedicação diária, seriam necessários 20 a 30 anos para concluí-lo. Então, como explicar tamanha uniformidade? E aqui surge o detalhe mais assustador. Não existem erros evidentes. As linhas são retas, a tinta é consistente, e a harmonia entre os textos é perfeita. Isso é raro para a época. Manuscritos medievais geralmente apresentam correções, rasuras e sinais do desgaste do tempo de produção. Mas o Codex parece ter sido feito de uma só vez, como se uma mão sobre-humana tivesse guiado o escriba. Agora me responde, você acha possível que alguém, sozinho, tenha realmente feito isso? Ou será que a lenda do pacto demoníaco guarda uma verdade escondida? Escreve sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. No conteúdo do Codex estão todos os 20 livros do Antigo Testamento e todos os do Novo Testamento. Mas junto disso, há textos históricos como a Crônica da Boêmia, obras de medicina medieval, fórmulas médicos, exorcismos e até mesmo tabelas para calcular datas importantes, como a Páscoa. Era de fato uma enciclopédia do mundo medieval. Mas misturar sagrado e profano em um mesmo volume era algo extremamente ousado para aquele tempo. O mais marcante, sem dúvida, é a página 290, que mostra o diabo em tamanho quase humano. Uma figura grotesca, com garras, chifres e língua vermelha. Ele está sozinho em uma página inteira, como se fosse o verdadeiro dono da obra. Os monges acreditavam que olhar para essa imagem por muito tempo poderia atrair má sorte ou até possessão. Por isso, o livro foi mantido sempre guardado, como uma relíquia perigosa. E não para por aí. Há evidências de que várias páginas foram arrancadas ao longo dos séculos. Até hoje não se sabe o que estava escrito nelas.
Alguns acreditam que continham feitiços ainda mais obscuros. Outros dizem que eram rituais proibidos, capazes de invocar forças que jamais deveriam ser tocadas. Essa ausência só aumenta a aura de mistério em torno do livro. No século XVII, o Codex Gigas foi levado para Praga, onde se tornou uma das joias da biblioteca do imperador Rodolfo II, um homem obcecado pelo oculto, pela alquimia e pelas artes sombrias, como se o livro sempre atraísse pessoas ligadas ao misticismo. Quando a Suécia invadiu Praga em 1648, o Codex foi saqueado como tesouro de guerra e levado para Estocolmo, onde permanece até hoje. Mas há relatos de que no caminho pessoas que tentaram folheá-lo tiveram visões perturbadoras. Os séculos se passaram, mas as histórias de azar continuaram. Alguns dizem que bibliotecários que guardaram o livro sofreram acidentes inexplicáveis. Outros juram que quem ousa olhar por muito tempo para a figura do diabo sente uma presença estranha. E há até quem diga que, em noites silenciosas, é possível ouvir um sussurro vindo das páginas, como se o livro guardasse uma voz própria. Agora comenta aqui. Você teria coragem de abrir esse manuscrito e encarar de perto a imagem do diabo? Ou só de pensar já arrepia sua espinha? Estudiosos modernos tentaram desmistificar sua origem. Pesquisas paleográficas mostram que, de fato, foi escrito por uma única mão, mas possivelmente ao longo de décadas. Ainda assim, a consistência perfeita continua sem explicação. Também descobriram que as tintas eram feitas de materiais comuns da época, mas usadas de maneira tão uniforme que levantam suspeitas sobre métodos que ainda não conhecemos. O mais intrigante é que mesmo hoje, com tecnologia avançada, ninguém conseguiu reproduzir o Codex Gigas em tamanho real com a mesma precisão. Isso reforça a ideia de que o manuscrito é único e insubstituível. O livro está hoje na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo, e pode ser visto por visitantes, mas apenas de forma controlada. Poucos têm acesso direto às páginas, justamente para preservar a obra, mas muitos turistas relatam uma sensação estranha só de ficar diante dele, como se a presença do diabo ainda estivesse ali, observando em silêncio. E aqui está a revelação mais bombástica. Especialistas descobriram que a ilustração do demônio está exatamente no centro do livro, tanto em número de páginas, quanto em equilíbrio de conteúdo. Isso não pode ser coincidência, é como se a obra inteira tivesse sido planejada para colocar o diabo como coração do Codex. Como se tudo girasse em torno dele. O Codex Gigas continua sendo um dos maiores enigmas da Idade Média. Um livro que mistura fé e medo, conhecimento e superstição, história e lenda. Um livro que sobreviveu a guerras, saques e séculos de mistério. Mas sua essência talvez nunca seja totalmente revelada. Agora, se você chegou até aqui, comenta lá livro assustador para eu saber que você foi corajoso e assistiu até o fim. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e me contar nos comentários você acredita que o Codex Gigas foi obra humana ou fruto de um pacto demoníaco? Quanto mais vocês interagem, mais histórias sombrias e misteriosas eu trago para o canal. Até lá, mas cuidado com o que você lê à noite. Nem todo livro foi feito para ser aberto.